só quero a ti. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Filho amado, filha querida, saiba que essa palavra é para você hoje, para abençoar a sua vida. Nessa semana nós estamos imergindo na realidade do amor. Como o Padre tem dito aqui, é o que dá sentido à nossa vida, é o que cura os nossos relacionamentos, é o que nos faz viver, construir relacionamentos felizes, que não são relacionamentos sem dificuldades, mas que são relacionamentos nos quais o amor vence. A frase de hoje é a seguinte: eu deixo o amor vencer em mim. Vocês podem repetir depois de mim, por gentileza? Eu deixo o amor vencer em mim. Eu deixo o amor vencer em mim. Eu quero convidar você. Ontem vocês responderam muito bem, eu até repostei várias vezes lá nas minhas redes sociais. A frase de ontem foi: eu abro meu coração para o amor, né? Então hoje a frase é: eu deixo o amor vencer em mim. Faça uma hashtag, poste aí no Twitter, no Facebook, no Instagram. Eu deixo o amor vencer em mim, porque o amor é Deus, é a essência de Deus, né? Está definida na Bíblia. Deus é amor. Quando a gente ama, a gente mora em Deus e deixa Deus morar na gente, né? A gente se esvazia para que Deus possa nos habitar. Então, filho amado, filha querida, nós estamos nessa semana, como o Padre já explicou, mas eu sei que sempre está chegando gente nova, né? Chega com o bonde andando, quando a gente costuma dizer. Então, o Padre explica. 1 Coríntios 13, do 4 ao 7, a semana inteira, e cada dia o Padre está explicando aquilo que São Paulo chamava, aquilo que nós na teologia chamamos de as 15 perfeições do amor. O que o amor é e o que o amor não é. Ontem o Padre leu o versículo 5, só que ontem faltou o Padre falar sobre o não se encoleriza. Então eu vou ler o versículo 5 novamente, lembrando que eu já falei de todos os atributos do versículo 5, menos do não se encoleriza, e vou ler o 6, porque depois de falar sobre o não se encoleriza, eu entrarei no versículo 6. O amor não faz nada de vergonhoso, não é interesseiro, falamos sobre isso ontem, né? Não se encoleriza, não leva em conta o mal sofrido. Então, hoje eu vou falar sobre o não se encoleriza. E depois, versículo 6, não se alegra com a injustiça, mas fica alegre com a verdade. Olha, eu tenho certeza que no começo da semana, quando o Padre começou a falar aqui, você não imaginava que essa palavra era tão profunda e que a gente poderia aprender tanto dela. São 5 dias o Padre vai estar falando sobre ela e eu estou com medo de não dar tempo. De tão profunda que ela é, né? E porque, gente, ser cristão, mais uma vez eu digo, tem a ver com amar. Jesus não falou que os cristãos seriam identificados pela sua posição política, ou pelo seu jejum, ou pela maneira como eles se vestiam, mas Jesus disse no Evangelho que é através do amor que as pessoas vão nos identificar. Como cristãos, vede como eles se amam. É o amor é o distintivo do cristão. O amor é o hábito, não é, no sentido de roupa do cristão. O amor é o uniforme do cristão. O que faz eu ser identificado como um bom cristão não é esse clégima aqui, essa roupa de padre, que é linda, que tem um sentido fantástico que eu uso, mas é o amor. O amor que traz como consequência todas essas realidades sobre as quais o Padre está falando. Se você não ouviu os programas que precedem a esse, vai lá no Canção Nova Play, ouça, assista com atenção, porque você vai ver o quanto isso vai te edificar. Então vamos para esse atributo do amor que ontem o Padre não conseguiu falar do versículo 5. O amor não se encoleriza. A palavra que Paulo usou quando ele escreveu isso lá para os Coríntios, para a comunidade de Corinto, em grego, né, ele escreveu originalmente em grego, era a palavra, o não se encoleriza, era a palavra paraxismos, que significava o seguinte, no grego original, ter uma explosão de raiva, de irritação, não é? Se deixar provocar, incitar pela raiva. Então, vamos conversar sobre isso, é um assunto espinhoso, porque raiva, gente, nós vamos ter. Quem não tem raiva está morto, né? Agora, existe uma diferença entre raiva, emoção humana, emoção irascível, como disse Santo Tomás de Aquino na Suma Teológica, e ira. A raiva é uma emoção humana e a ira é um pecado capital. Então, a raiva, para sair do estado de emoção e se tornar ira, quer dizer que ela já percorreu um grande caminho dentro da gente. Quer dizer que ela já nos levou a consentir com as suas sugestões,
quer dizer que ela já nos levou a agir impulsionado por ela, né? Pela raiva que se tornou ira. Raiva é emoção, ira é pecado capital, é consentimento, faz a volta e chega aqui na ira. E a ira é o contrário ao amor, contrária ao amor, porque o amor não se encoleriza. Não é que o amor não tem raiva, tá? É que o amor não se encoleriza, ou seja, o amor não consente com o pecado capital da ira. O amor não age impulsionado por essa raiva. E olha, existe aquilo que Santo Tomás também falava da ira santa, né, da ira justa. Por exemplo, Jesus no templo, né, eu falei sobre isso um pouquinho essa semana, quando ele pegou aquele chicote, você conhece essa passagem? Talvez, se não conhece, procura depois, leia. E começou a expulsar os vendilhões do templo, os vendilhões, né? Virar as mesas dos cambistas, porque eles estavam ali fazendo da casa de Deus uma casa de comércio, né? E subvertendo o sentido do sacrifício ali que era feito, os sacrifícios dos animais, das rolas, dos pombos, dos bodes e carneiros, né? Então Jesus está virado, você vê um homem com um chicote batendo e mandando todo mundo correr, mas é uma santa ira. E o zelo por sua casa me consome, né? Foi o versículo que o Evangelho traz para justificar o que Jesus estava fazendo. Porque ele estava com uma santa ira, não porque falaram mal dele, mas porque estavam destruindo aquilo que era do Pai, a imagem do Pai, a casa do Pai, né? Em Atos 17, não precisa ler, São Paulo também tem um rompante de ira contra os ídolos, né, lá no lugar onde ele estava. Então existe lugar para santa ira. Mas olha, nós vamos aqui, filho amado, filha querida, refletir hoje sobre como expressar bem a nossa raiva, como lidar com a nossa raiva. Porque também é uma faca de dois gumes. Se você não expressa bem a raiva e só fecha, né, se guarda dentro de você, isso vai somatizar e pode gerar doenças. Mas também se você expressa de qualquer jeito, você peca. Então por isso que a gente precisa de sabedoria. Sabedoria que vem do amor. Talvez você que é uma pessoa que tem por temperamento uma inclinação à impaciência, à cólera. Tem gente que tem. Talvez o jeito que você foi criado, não se desespere não. Mas o amor pode corrigir isso, né? Eu deixo o amor vencer em mim. O amor pode corrigir isso. Como o padre tem falado essa semana, a imagem do GPS corrigindo a rota, né? O amor corrige a rota das nossas emoções, sentimentos, a rota dos nossos relacionamentos. Quando a gente ama, a gente permanece em Deus, porque Deus é amor. Então vamos lá. A raiva é uma emoção humana, do latim emovere. Emovere quer dizer, é uma força que nos move para algo, não é? A raiva é uma emoção. Santo Tomás, lá no século XII, dizia que quando a pessoa tem um acesso de raiva é como se subisse um sangue na pessoa, né? Ele falava das implicações físicas, isso na prima secunda e questão 22, artigo 3 da Suma Teológica. Sobe um sangue, tem implicações físicas. E existe uma fisiologia da raiva, né, que gera ali uma cascata emocional. Porque você sente no corpo, né, o sistema límbico, emocional fica ativado, você sente a manifestação disso. Por exemplo, eu estava vendo ontem uma pesquisa, lendo, melhor dizendo, de um especialista falando que a pessoa, por causa de raiva mal digerida, mal expressada, ela pode desenvolver problemas de pressão, ter até um ataque cardíaco, ter dor de cabeça, enxaqueca, dores no estômago, insônia, crise de ansiedade. Isso pode levar a pessoa ao abuso do álcool, das drogas e pode gerar até um infarto, sabe? É muito sério. Então a gente tem que aprender a lidar com ela. Ela é um mecanismo de defesa, de proteção. E muitas vezes ela acontece, não é nem por mal, é porque alguma situação que a gente vive desperta uma ferida do passado que estava adormecida. Geralmente, a nossa raiva, gente, ela está ligada com aquilo que a gente viveu no passado, né? Por exemplo, uma pessoa que foi maltratada e punida sempre na sua educação, pelo pai, pela mãe, por alguém que educou e criou. Quando ela está num ambiente como de trabalho, num ambiente de lazer, e que ela interpreta inconscientemente que alguém está começando a agir mais ou menos parecido como o pai autoritário agia, aquilo estoura, né, a raiva dentro da pessoa, e às vezes a reação dela é desproporcional. Você já percebeu que às vezes você faz uma brincadeira ou fala uma coisa que você nem tinha intenção e a pessoa estoura com você? Porque é um processo que está mal resolvido dentro dela. Aquilo está remetendo-a uma ferida do passado que ela precisa trabalhar, curar com Deus, para não ficar refém dessa raiva desproporcional, não é? E olha, eu vou dizer para você, ficar sempre irritado e encolerizado com as pequenas coisas que as pessoas nos fazem, isso envenena o nosso amor. Isso vai matando a nossa alegria. E conviver com uma pessoa, gente, constantemente encolerizada é uma provação. É uma provação, porque a pessoa constantemente irritada, impaciente, encolerizada,
ela está sempre dando patada, ela está sempre machucando quem está perto. Isso é uma provação. O amor não é assim, o amor tem que corrigir isso. Quem ama não se deixa dominar pela cólera, pela gritaria, porque olha só, a raiva, quando ela se torna ira, pecado capital, ela traz consigo as suas filhas prediletas. Quais são as filhas prediletas da ira, da cólera, do pecado capital da ira? A maledicência, a violência, a vingança, a gritaria, as ofensas, a insatisfação, o mau humor. A pessoa que é dominada pela cólera, geralmente ela é azeda, né? É aquela pessoa, você conhece aquela pessoa de um humor cáustico? Eu admiro demais pessoas com bom humor, né? Mas geralmente quem tem muita raiva ou quem é mais azedo, se irrita pelo fato do outro estar feliz, né? Uma pessoa me perguntou assim, por que você está sempre rindo quando você está pregando? Eu falei, porque eu sou feliz, eu escolhi ser feliz. Desculpa se te ofendeu a minha risada, mas eu estou sendo feliz, me perdoa, né, por eu ser feliz. E eu tenho esse costume de rir, eu gosto de rir. Mas não é ofensa para ninguém, eu escolhi ser feliz, me perdoe se ofende, né? Por quê? Porque quando você se deixa dominar pela ira, pela raiva, isso vai gerando um azedume, a pessoa está sempre carrancuda. Você vê aqui, ó, a manifestação da ira, né? Franze a testa. Franze a testa, justamente. A minha mãe usava esse termo. Franze a testa. Então, a gente tem que aprender a lidar com esse sentimento, porque só reprimir vai levar à somatização. E expressar de maneira errada também não vai ajudar. Como expressar a raiva, então, de maneira construtiva, de maneira assertiva? Tem uma frase que eu gosto demais quando eu reflito sobre isso, que é do filósofo estoico Sêneca. Sêneca escreveu um livro, um tratado inteiro sobre a ira. E ele dizia o seguinte, olha, a ira pode ser derrotada por ensinamentos, porque se trata de uma fraqueza da mente que está submetida à vontade. Ou seja, a ira pode ser derrotada, corrigida por ensinamentos, porque é uma fraqueza da mente que está submetida à vontade. Ou seja, se você muda o seu pensamento, se você vai deixando os ensinamentos, ou seja, a revelação, a palavra de Deus, os versículos de hoje, a vida de Jesus, a sua experiência com Jesus, se você vai deixando a palavra, a sua experiência com Jesus, a sua vida de oração, sua vontade de querer ser melhor, porque o amor não é sentimento, é decisão. Muitas vezes você não vai sentir naturalmente a vontade de fazer isso, mas se você vai deixando isso te tocar, moldar, transformar suas crenças, seus pensamentos, você vai derrotando a ira dentro de você. Porque como Sêneca dizia, a raiva, a ira pode ser derrotada por ensinamentos. Ou seja, se você vai incorporando os ensinamentos da Bíblia, se você incorpora o modo de Jesus amar, servindo, sendo humilde, não invejando, não sendo interesseiro, se você vai incorporando esses valores do Evangelho, do Reino, você vai derrotando essa ira desmedida, desproporcional dentro de você. Então, por isso que é importante a gente se abrir. Mas vamos lá, o padre separou se abrir para esse conhecimento, para essa revelação. Filho, filha, o padre separou alguns passos que podem nos ajudar a expressar bem a nossa raiva. Porque, como eu disse, não adianta só reprimir, fazer de conta que ela não está aí, que estoura por dentro. Não adianta também só deixar o negócio, o rio correr de qualquer jeito, sem barragem, que vai ser igual, perdoe a analogia, quando estouram aquelas barragens, né, em alguns lugares e sai inundando as casas e as consequências são sórdidas, desastrosas, né? Então vamos lá. Primeiro passo para você lidar bem com a raiva, com a cólera, que São Paulo está dizendo aqui na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, que é contrária ao amor. Primeiro passo. Invista em autoconhecimento, ou seja, reflita sobre os momentos que você se irrita, reflita sobre o porquê você se irrita, o que está na raiz da sua irritação. Quais são os assuntos sobre os quais você se irrita? É política, é futebol, é religião? Com quais pessoas, com quais situações a raiva se starta dentro de você, não é? É importante você entender, buscar descobrir quais as causas verdadeiras que produzem raiva em você. Ira em você. Porque às vezes, como eu disse, a raiva está ligada a alguma coisa do seu passado. Você se sentiu desprezado por uma pessoa lá quando você tinha 15 anos e quando alguém lembra aquela pessoa, eu já contei aqui a história uma vez, que quando eu participava do grupo de jovens, ainda lá no Paraná, antes de ir para o seminário, para a Canção Nova, de vir, né? Uma moça do grupo me tratava tão mal por 1 ano e meio, só me tratou tão mal. Depois de 1 ano e meio ela me procurou e falou assim, olha, na época eu não era padre, né? Adriano, quero te pedir desculpa, eu te tratei muito mal porque você lembra um ex-namorado que eu tive, que me fez muito mal. Eu olhei para ela e falei, mas eu não sou ele. Por que você me fez tanto mal, né? Por que você não me procurou, rezou antes, né?
ela me prejudicou assim, né? Então, mal coisas de grupo de jovens na época, né? Mas daí eu fui percebendo que a culpa não era minha. Não, é que ele parecia você, ele era alto. Eu falei, nossa, que pena, né? Ele parecia comigo, porque eu me tornei saco de pancada. Mas às vezes a gente tem que entender por que eu tenho raiva daquela pessoa. O que motiva, né? O que está na raiz? É uma maneira. Segundo passo importante. Entenda como você tem expressado a raiva. Você tem expressado a raiva através de gritos, xingos, gestos exasperados, palavra áspera. É importante você entender como você está expressando e não achar que é normal, viu, gente? Ai, padre, essas crianças dão trabalho, então eu grito. O grito resolve? O grito educa as suas crianças? Se grito resolvesse, porco não morria, né? Mas o porco grita e morre, né? Já falei isso aqui. Então, será que está... Ai, é que eu extravaso. Mas será que está sendo inteligente a sua maneira de extravasar a raiva, né? Seus vizinhos estão vendo como você é muito serena, né? Não é só pelo que os outros estão pensando, mas por você mesmo. Será que esse é um jeito de educar? Saudável? Será que grita o dia inteiro? Espera a raiva passar, depois chega e conversa com a criança, seja firme, dá ali uma punição, sem celular por 2 horas, por um dia, que seja, mas que seja racional, né? Então, entenda como você expressa a raiva. Terceiro ponto, que eu falei ontem já, mas vale a pena ressaltar novamente, desenvolva a empatia. Ou seja, se coloque no lugar do outro, entenda por que ele está agindo daquela forma. Às vezes o outro nem está querendo te ferir, mas é algo que ele nem percebe. Já deve ter acontecido com os meus irmãos, a gente vive em comunidade, né? Às vezes uma pessoa chega e fala assim, olha, eu quero conversar com você porque você está fazendo isso, que está me ofendendo, e você nem sabe, né? Você fala, nossa, eu fiz. Pô, desculpa por respirar, né? Mas às vezes tem coisas que a gente não sabe, que a gente está machucando o outro está reagindo assim com ira, né? Então desenvolva a empatia, se coloque no lugar do outro, tente entender por que ele está agindo daquele jeito e por que aquilo está gerando raiva em você, né? Claro, para isso o diálogo ajuda muito, é importante dialogar, né? Conversar. Vou falar um pouquinho depois aqui da importância da partilha e da transparência, que se der tempo, claro, que é um princípio de vida para nós da Canção Nova. Olha só, outro ponto muito importante depois de desenvolver a empatia, aceite a realidade para lidar com a raiva. Porque as situações que nos irritam, gente, na maior parte do tempo, são situações sobre as quais a gente não tem controle, a gente não pode fazer nada para mudar. A sensação de impotência nos irrita mais do que o ocorrido em si, você já percebeu? A gente fica bravo com uma notícia que está dando na televisão e começa a xingar, bravo com um post que o outro fez, bravo com o jeito do marido, da esposa, mas eles são assim, é o temperamento, é a forma que ele foi criado. Então, aceitar a realidade, como diz o ditado, né? Aceita que dói menos, ajuda a gente a lidar com a raiva. Meu marido é assim, ele não deveria ser, mas ele ainda é. O Brasil é assim, o partido X está agindo assim, assado. A situação é essa. A gente não tem controle, né, gente, sobre muita coisa. Então, aceitar a realidade, a pessoa, como elas são, ajuda demais. Porque quando você aceita a realidade, você começa a buscar alternativas inteligentes para lidar com o que é desagradável e doloroso. Não é aceitar e parar ali, é assim mesmo que se exploda. Não, eu aceito e a partir dessa reconciliação com a verdade, com o que é real, eu vou encontrar maneiras, eu vou procurar maneiras de lidar com a situação e de superar aquilo ali. E quinto passo, que é o mais importante, aprenda a manejar os seus sentimentos. A raiva tem que ser tua e não você dela. A raiva é tua, não você é da raiva. Porque se você for da raiva, se ela conduzir, se ela pegar o volante dentro de você, o mastro e conduzir, as consequências vão ser ruins. Então, o que é manejar o sentimento com sabedoria? Entender como que eu posso lidar com os sentimentos na hora da raiva e como a gente maneja os sentimentos. Em primeiro lugar, a gente precisa, isso aqui eu vi um especialista falando, eu estava vendo uma pesquisa ontem, era um doutor que trabalha, não lembro se era psiquiatra, enfim, que trabalha nessa área, e ele dizia do efeito disso, psicológico, cientificamente comprovado. Para você manejar o sentimento, o primeiro passo, você precisa, no momento de raiva, se afastar um pouco da situação. E ele dizia de coisas concretas, esse especialista, esse doutor, que às vezes quando o marido e a mulher brigam, se a mulher sai dali, se tranca num quarto lá no fundo da casa e fica sozinha por 10 minutos, se afasta mesmo fisicamente da situação, ela consegue respirar, né? Ela consegue parar um pouco a cascata hormonal que acontece na raiva, né? Os hormônios da energia, adrenalina e noradrenalina, diminuem um pouco o seu impacto. E ela consegue ter outra forma de abordar a raiva. Então, às vezes, é preciso se afastar, não ser reativo na hora, né?
Porque se você reage no impulso da raiva, vai ser difícil catar as penas depois, né? Então, se afastar, ir para um quarto, se você não pode ir para o quarto, se afasta no seu pensamento, se concentra em outra coisa, né? Nisso a palavra de Deus nos ajuda muito. Eu gosto daquela passagem, você não precisa abrir, mas só o padre citando, de Provérbios 29, 11, na qual o autor sagrado diz que o sábio retarda a ira, retarda a manifestação da raiva. Provérbios 29, 11. Quem é sábio retarda a manifestação da ira. Porque se você não se afasta, se você não retarda, se você não espera para falar e para agir, a consequência, na grande maioria das vezes, filho, filha, vai ser ruim, né? Então se afasta. Primeiro passo para manejar bem a raiva, a expressão da raiva. Você está entendendo que o padre está dando alguns passos e dentro desse último e quinto passo, que é manejar os sentimentos, tem subdivisões, tá? Por isso que eu estou abrindo outras portas, tem pontos desse quinto passo, que é para manejar os sentimentos. Primeira coisa é se afastar. Segunda, não se entregue à energia, ao apelo interior da raiva, né? Porque se você se entrega, você vai gritar, você vai xingar. Então, controle ali, reze, pense em Deus, tente controlar. Terceiro passo, saiba extravasar suas emoções negativas. Às vezes conversando com alguém, buscando uma confissão, ou indo para a academia, indo correr, rezando, né? Falando com Deus. É tão bom quando você está com raiva, vai lá diante do Santíssimo, ou no seu quarto em oração e diz para Deus sem pudor, sabe? Rasga o verbo, Senhor, eu estou com raiva daquele meu marido, com raiva daquele padre, estou com raiva daquela pessoa. É oração, Deus acolhe, né? Ele não vai se escandalizar, porque Ele sabe como eu e você nos sentimos, né? Isso é curativo. Então aprenda a extravasar, vai ouvir música, vai correr, andar de bicicleta. Esse especialista ontem dizia da importância de algumas declarações de raiva. Ele dizia que era importante a pessoa, por exemplo, pegar e escrever numa carta, por exemplo, né? Tudo que ela sente com relação a outra. Escreve a carta aqui para Valdênia. Valdênia, eu estou com raiva porque você fez isso, isso, é aquilo, outro. Porque aquilo faz a pessoa extravasar, né? Tirar de si. O especialista dizia depois, queima essa carta depois e quando você estiver queimando, vai dizendo, eu escolho me livrar disso, né? Olha, ele falou de maneira científica, mas eu posso dizer de maneira espiritual, queima essa carta depois e vai pedindo, Espírito Santo, me purifica desse sentimento, eu quero amar, eu não quero ser dominado pela cólera, né? Eu decido perdoar. Eu decido perdoar, né? Eu deixo o amor vencer em mim, né? A frase de hoje. Enfim, então é preciso extravasar a raiva e extravasar também escrevendo, chorando. O especialista é engraçado que ele dizia até, grita, né, lá na sua casa. Ele falou, só cuidar com os vizinhos, para não achar que você está tendo um surto, né? Mas grita, expressa, sabe? Extravasa, porque se você deixa ali, né? Extravasa e, sobretudo, extravasa em oração. E o último ponto aqui última subdivisão dessa quinto ponto, que é manejar os sentimentos, uma coisa que é importante para manejar os sentimentos, é buscar o diálogo. Tem argumentos, não gritos. Se grito resolvesse, porco não morria. Tem argumentos, gente. É tão difícil quando você está conversando com uma pessoa e a pessoa começa a gritar, né? Eu vejo ali, a primeira coisa que eu vejo que a pessoa não estudou muito ou não tem segurança do que ela está falando é quando ela começa a gritar, não é? Você está numa discussão ou conversando, a pessoa começa a gritar. Quem tem argumento não precisa gritar. Quem tem inteligência e sabedoria vinda de Deus, sabe dialogar, né? Então a gente tem que saber dialogar. A gente tem que saber conversar. E quando você for conversar com alguém, não chegue na conversa acusando, você fez isso, você não presta, não. Mas fale para a pessoa sobre como você se sente. Por exemplo, Val, aquele dia que você falou aquilo, eu me senti triste. Aquele dia que você falou aquilo, eu me senti desprezado. É diferente quando você age assim, porque você não chega acusando, você é grossa, você é isso. Não, você está falando para a pessoa do que o comportamento dela gerou em você, sabe? Você está falando de você, isso ela vai pensar. É melhor do que você chegar acusando, porque se o argumento também não é sábio, não vai adiantar, né? Só vai gerar confusão, porque você está cutucando, a pessoa vai reagir, enfim, né? Então, o amor não se encoleriza. Vamos para o versículo 6. Primeira coisa, o amor não se alegra com a injustiça, mas fica alegre com a verdade. Não se alegra com a injustiça. A palavra injustiça, adíquia, do grego, poderia ser injustiça ou iniquidade. Algumas traduções da Bíblia trazem como iniquidade. O amor, ele não se alegra com a iniquidade, com a injustiça. Olha, eu fiz uma pesquisa, eu estudei bastante sobre isso na Bíblia ontem e achei interessantíssimo. Porque o amor, o que isso significa, gente? O amor não se sente bem.
O amor não se alegra com a falta do outro, com o pecado do outro, com a queda do outro, sabe? Às vezes parece que inconscientemente algumas pessoas sentem uma pérfida alegria quando alguém cai, quando alguém peca, quando a fraqueza do outro é exposta. É uma alegria pérfida, é uma alegria diabólica. O amor não se alegra com a queda do outro, né? O amor não se alegra com o pecado do outro. Ainda que o outro seja, entre aspas, considerado um meu inimigo, alguém que não gosta de mim. Por quê? Porque com a queda, com a injustiça, com a iniquidade, Deus está sendo ofendido e a pessoa está sendo prejudicada. E quem ama não quer que o outro seja prejudicado. Quem ama quer que o outro seja feliz. E isso aqui precisa ser fonte de reflexão para nós, filho amado, filha querida. Uma reflexão muito honesta. Porque veja bem, não se alegre com o mal, não se alegre com a fofoca que difama, que ressalta o que é podre no outro, o que é ruim no outro. Sabe, às vezes a fofoca acontece mesmo para expor o erro, para expor a hipocrisia, o contra-testemunho, a queda do outro. Mas isso é um pecado contra o amor. O amor não faz isso. O amor tem que corrigir isso nos nossos relacionamentos. Não tem essa alegria pérfida. Às vezes, inconscientemente, a gente se sente melhor, né? Quando aquele fulano caiu. Quando, eu sabia, padre, sabia que aquela pessoa ia fazer isso. Mas a gente tem que se entristecer quando um pregador, quando alguém da igreja, quando alguém bom tem a sua fraqueza exposta, perde a honra, perde o respeito. O amor não se alegra com a iniquidade, sabe? O amor não se alegra com a fofoca. Eu gosto muito, vocês já perceberam, né, de Santo Tomás de Aquino, da Suma Teológica, e tem uma coisa que Santo Tomás falou também na segunda, escreveu, que eu achei interessantíssimo. Ele disse o seguinte, que a fofoca é um pecado pior do que o roubo. Pior do que o roubo, do que o latrocínio. Porque quando você rouba, se eu roubei esse celular, me presta o celular, filha, por gentileza, se eu roubei o celular da Val, eu posso devolver, eu posso ser preso, eu posso pagar, né? Agora, se eu falo da Val alguma coisa, eu não consigo restituir a honra dela naquilo que eu lesionei. Por quê? Porque a fofoca é como uma folha, uma cinza que você lança no vento. Lança um monte de cinza no vento e tenta correr para catar, reunir as cinzas ou as penas que você lançou depois. Impossível. Então, através da fofoca, a gente está roubando a honra do outro, a gente está difamando. E o amor não faz isso. A fofoca é um pecado pior que o roubo. Porque o que está por trás da fofoca, gente? O que está por trás da fofoca? É uma autopromoção através da exposição das fraquezas dos outros. Eu estou me autopromovendo, eu estou me sentindo melhor. Não, o Fagner, olha, o Fagner ele não é tudo isso, não. O Rodrigo, desculpa, eu sempre uso o exemplo de quem está mais perto, viu, meus irmãos? Tanto para o bem quanto para os exemplos negativos, às vezes, que eu tenho que dar, né? Fagner não é tudo isso, não. Mas eu sei fazer. A pessoa está se autopromovendo, né? A fofoca é muito sério. Gente, a fofoca é um pecado pior que o roubo. A fofoca é um pecado contra o amor. Quem ama quer ver o outro feliz, não difamado. Mais uma vez eu digo, não faça fofoca, não tenha prazer em ouvir ou repetir o que o outro tem de ruim. Às vezes a gente encontra prazer, sabe, gente, isso é triste, mas acontece. A gente encontra um prazer em divulgar o que as pessoas têm de ruim, em expor, sabe? Mas isso não pode existir no meio de nós, sobretudo nós que participamos da igreja, de você que está tentando viver com Cristo. Se você quer amar, como estava a camiseta do Sapo ontem, muito bonita, um vestuário da Canção Nova que você pode depois conferir no loja.cançãonova.com, de ontem, não a de hoje, né? De hoje também está linda, claro, mas a de ontem dizia uma frase de Dom Bosco, que é a seguinte: do próximo, ou falar bem ou calar-se, porque o outro tem direito à boa fama. O Padre Jonas nos ensina na Canção Nova. Padre, mas eu estou vendo ele pecar, mas Deus enviou o Filho dele, que é Jesus, para morrer por aquele pecador e para garantir salvação e boa fama para ele. Quem é você para condenar? Eu já falei isso aqui, que a fofoca, o julgamento são pecados de idolatria. Por quê? Porque você diz para Deus, sai do trono agora, deixa eu sentar e julgar, definir quem merece para o céu, quem merece para o inferno, quem é bom e quem é ruim. Pecado de idolatria, gente. Sabe? O amor precisa corrigir a rota da nossa língua. Muita gente perdendo a salvação por causa da não sabedoria no exercício da língua. Muita gente destruindo seus relacionamentos. Você está vivendo um problema com o seu relacionamento, no seu relacionamento? Não fale mal do seu marido para suas amigas, para a mãe, sua mãe, para a mãe dele.
Você depois resolve com ele, mas as suas amigas e a sua mãe vão ficar com aquela impressão ruim dele. Você não casou com esse homem, com essa mulher? Abraça o que é teu, permanece fiel. Conversa com ele, mas não fale mal. O amor não se alegra com a iniquidade. Último ponto do versículo 6, o amor se alegra com a verdade. Sincairei do grego, sinchairei, que queria dizer o seguinte, o amor partilha a alegria da verdade, incorpora a verdade em si e por isso é feliz. O amor se alegra com a verdade. Gente, e o que quer dizer isso? A verdade é o oposto à iniquidade. A verdade é a virtude, é a piedade, é a bondade. A verdade, o amor tem uma alegria na verdade. A alegria de ver o bem acontecendo na vida do outro. E olha só, quanta alegria mal-humorada, essa alegria pérfida não seria reprimida em nós, a alegria de ver a queda do outro, se nós nos alegrássemos na verdade, no bem, em Deus, não é? Porque, veja bem, o invejoso, esse difamador, ele gasta uma energia muito grande, fazendo circular os relatórios desvantajosos a respeito do outro, né? Ele gasta uma energia, querendo provar, tá vendo? Ele não é ruim, ele não é bom, ele é ruim. Mas quando você se alegra na verdade, você se deixa dominar pela verdade que vem de Deus, que é própria do amor, você é cheio, é preenchido por uma alegria muito singular. O amor se alegra na verdade, ou seja, o amor é honesto, gente. O amor ama a verdade. O amor não mente para proteger, para bajular, para agradar os outros, mas ele fala a verdade. Pessoas amáveis falam a verdade. Sabe por quê? Porque quando você é verdadeiro, você constrói relacionamentos sólidos e estáveis. Quando você é mentiroso e não fala a verdade só para bajular e agradar o outro, você fica na superfície, você não tem profundidade, você não tem cumplicidade na relação. A melhor maneira de construir um relacionamento sólido e feliz é a verdade. Sabe? A verdade às vezes pode soar ofensiva, mas ela entrega a realidade. Se você não é verdadeiro com seu esposo, com a sua esposa, com seu amigo, vocês vão estar sempre encenando, nunca mostrando o que verdadeiramente vocês são um para o outro. E essa encenação, ela consome uma energia da gente, sabe? Você não consegue sustentar isso por muito tempo. Quanta gente casada há 40, 50 anos, mas não sabe expressar o que verdadeiramente sente para o esposo, para a esposa, se fecha, está querendo mostrar que sempre está bem, mas é preciso ser verdadeiro. Às vezes a verdade pode soar ofensiva, mas ela é o melhor caminho, gente. Quem ama, fala a verdade. Quem ama, ama a verdade. É como, por exemplo, se a sua casa estivesse pegando fogo, a sua criança pequenininha não percebesse o que está acontecendo. Você tem que chutar a porta, quebrar e gritar fogo. Vai ser traumático para a criança, mas vai movê-la. Vai fazê-la sair correndo, vai movê-la para a salvação daquele fogo, para sair daquela situação, né? Então, às vezes, a verdade, ela dá um choque, é um chute que você dá na porta, é um grito, mas é que está salvando o outro. Não existe salvação em relacionamento sólido sem verdade. Talvez, até hoje, o seu relacionamento foi construído em mentiras, em falsidades para agradar o outro, mas está na hora de romper com isso. É melhor gerar uma tristeza momentânea pela verdade, pelo desencontro, pelo bater de frente e depois corrigir a rota do relacionamento no amor e ir para a construção de um relacionamento curado, sólido e feliz, do que ficar a vida inteira nessa encenação mentirosa, gente. Isso gasta uma energia da gente, sabe? Não tem que ser assim. O amor precisa ser honesto, transparente. Quando se dialoga e se fala a verdade numa relação desde o início, estão ali lançadas as bases, um forte alicerce para que a relação seja feliz e duradoura. Quando você mente, você constrói relacionamentos superficiais, mentirosos, no qual cada um mente para agradar, cada um está mentindo ali para agradar o outro, mas amar não é agradar. Amar é corrigir, amar é querer o bem, amar é levar o outro para o céu, sabe? Aí, encerro dizendo, entra a importância da partilha e da transparência, que é um princípio de vida para nós na Canção Nova. Tenho certeza que os meus irmãos aqui concordam comigo que muitos dos nossos relacionamentos profundos aqui na Canção Nova, das nossas amizades, eu faço essa experiência, tenho certeza que vocês também, eles começaram e aconteceram em momentos nos quais a gente teve a coragem de sentar com uma pessoa, dizer a verdade. Dizer, olha, eu estou com raiva de você, ou isso aconteceu, e ouvir a pessoa. Quando para ali aquele joguinho, né? De ficar querendo agradar, de ficar dando alfinetada, e acontece a verdade, ali é a amálgama, é o alicerce para a construção de uma amizade sólida. Os meus melhores amigos na Canção Nova, na minha comunidade, na nossa comunidade, começaram em situações assim, de partilha e de transparência, sabe? É verdade, padre. E o Monsenhor Jonas nos ensina que
partilha e transparência é tão importante quanto a oração. É verdade. Não é um momento de acusação, né? Porque às vezes a pessoa confunde, pensa, vou jogar na cara todo o mal feito sobre mim. Mas como o padre nos orientou agora há pouco, é a partilha do que eu estou sentindo, do que eu vivo em relação a você. Quando você faz isso, é desta forma que eu me sinto, é desta forma que eu me vejo. São essas reações interiores, porque o ser humano não é só externo. Claro, né? claro. Então, há muito que acontece no nosso exterior, mas muito que acontece no nosso interior também. E aprender, como o padre disse, uma das primeiras dicas, o autoconhecimento é que nos dá a oportunidade de partilhar sobre nós. À medida que eu vou me conhecendo, eu vou percebendo o que os gestos do Padre Adriano Zandona causam no meu interior, Sim. que me fazem bem ou que me fazem mal. Sim. E aí eu posso ter essa partilha transparente, ou seja, eu vou transparecer através das palavras que está no meu coração. Eu vou deixar o Padre ver o meu interior. Olha o que Isso acontece é amor, Val. comigo. Isso é amor. Sem isso não tem amor. Amém. Padre Jonas foi muito inspirado, já concluí, viu? Obrigado por essa chave de ouro que você trouxe aqui para fechar. O Padre Jonas foi muito inspirado por Deus, né? Não sei, acho que hoje ele tem noção de como ele foi inspirado por Deus, quando ele colocou isso como um princípio de vida. Vou usar essa analogia, é um mandamento para nós aqui dentro. Sim. Né? Por exemplo, eu não tenho direito na Canção Nova de, se a Val me magoa, ficar fechado e não procurá-la depois para dizer o que aconteceu. Né? Não tenho direito. É partilha e transparência, é uma regra de vida, um princípio de vida para nós na Canção Nova. E é libertador, gente. O amor diz a verdade, o amor é transparente. O amor não constrói sobre um alicerce falso de areia, mas sobre a rocha da verdade. Quem ama se regozija com a verdade e não se alegra com o mal do outro, mas com o bem. Enfim, é isso. Você pode rezar para nós no final, Val? Sempre o padre conclui rezando. Eu já estou ali no embalo, né? Mas hoje eu quero pedir que você reze um pouquinho com o povo a partir do que o padre trouxe. Amém. Rezo sim, Padre, rezo com você. Nós já estamos na presença desse Deus que é amor. Senhor Jesus, Senhor de nossas vidas, Deus de nossa salvação, eu reconheço que o Senhor só quer o nosso bem. O Senhor quer o meu bem e o bem de cada um dos meus irmãos que rezam comigo nesta hora. O Senhor quer o bem e a salvação de todos aqueles que nos acompanham através do sistema Canção Nova de comunicação, porque Tu és amor. E eu começo, Senhor, pedindo a presença do Teu Espírito Santo sobre nós, Vem, Espírito nos Santo. dando a graça deste autoconhecimento. Vem, Espírito Santo. Vem, E Espírito você que Santo. está em casa e reza comigo nesta hora, vá pedindo a graça do Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Vai Santo. invocando o Espírito Santo sobre você, sobre todas essas reações. Enquanto o Padre ia proclamando a palavra, o Senhor colocava no meu coração, e agora eu digo a você, muitas pessoas estavam se percebendo com reações desmedidas. Você foi reconhecendo os seus rompantes desnecessários. Então vá pedindo, Espírito Santo, vem sobre os meus impulsos, vem sobre a ira que muitas vezes eu não consigo controlar. Espírito Santo, vem sobre as minhas emoções tão conturbadas. Vem, Espírito Santo, agindo no meu interior e na minha alma. E eu convido você a começar essa partilha e transparência com Deus. Partilha e transparente é deixar Deus ver o seu interior. Seja transparente, em primeiro lugar, para Deus. Deus está com você. E vá dizendo para Deus como você se sente. Vai dizendo, sim, Senhor, eu me sinto magoada. Talvez você se sente ferido. Talvez você se sente muito irado, muito irritado. Vai dizendo, meu Deus, eu tenho pouca paciência mesmo. Ou vá se reconhecendo, meu Deus, muitas vezes eu tenho um estupim curto. Vai dizendo para Deus, Senhor, às vezes eu não sei lidar com meu filho, você que é mãe, você que é pai. Vai dizendo ao Senhor, muitas vezes eu não sei lidar com meu esposo, com a minha esposa, você que é casado. Meu Deus, eu tenho dificuldade de me relacionar com aquela pessoa do meu trabalho, com aquele meu parente, com aquele meu irmão. Seja transparente com o Senhor. Com quem você tem relacionamentos que você considera difíceis? Com quem a ira tem dominado você? Com quem você tem tido reações e que você muitas vezes até se envergonha e se arrepende? Apresente agora todos esses momentos ao Senhor. Nós vamos cantar, mas que nesta oração permita que o Espírito Santo, nesta canção, que o Espírito Santo venha movendo o seu coração a um profundo arrependimento. Sabe o que
precisa acontecer, como o Padre falou, todos nós temos momentos de raiva, mas a gente precisa se arrepender de cada um deles quando nós passamos dos limites. É verdade. E recomeçar. E recomeçar. Pedir perdão. Então olhe para dentro de si e reconheça, se arrependa. Nós vamos cantar, Fagner, e nesta canção eu quero pedir a Deus, não remorso, de jeito nenhum, está na cruz de Cristo, mas um sincero arrependimento de todos os momentos em que nós fomos dominados pela ira. Porque talvez você precisa, e eu quero dizer a você, muitas pessoas agora até mesmo chorando porque se sentem assim, impotentes. Você diz, a raiva é maior do que eu. Mas eu quero dizer, o amor de Deus é maior do que qualquer raiva, qualquer rompante, qualquer ira. É o próprio Deus que te dá a graça do arrependimento. Mas sinta-se perdoado por Deus. Deus perdoa você por esses momentos. O Senhor me mostra uma pessoa que já chegou a impor uma faca. Tamanho era o seu momento de raiva, onde você buscou uma faca e você ameaçou o seu cônjuge com uma faca na mão. Porque você estava com muita ira, muita raiva. O Senhor me mostra pessoas que estão sendo curadas agora, que entraram em brigas. Você chegou a brigar de punhos mesmo, de bater na pessoa por causa da raiva. Mas é o próprio Senhor que vem apaziguando o seu coração a partir do amor. Sinta-se amado por Deus, arrependa-se, peça perdão, Deus está com você. Vamos cantar, rezar cantando, para que o amor de Deus penetre o nosso coração e a nossa alma nesse momento. Bem motivados por essa oração, assim como é intitular essa canção, o amor vencerá, deixa o amor vencer. E antes mesmo de cantar, no silêncio do seu coração, convido você a fechar os seus olhos e somente ouvindo cada acorde, cada nota que vai sendo tocado no violão, deixando o próprio Deus, o próprio Espírito Santo te alcançar nessa hora, tranquilizar o seu coração que está inquieto, que está agitado, para que seja o Espírito Santo a até mesmo aí literalmente controlar, para que você não tome decisões precipitadas. Por isso, ouvindo cada acorde que cura, que alcança, que leva à própria presença de Deus. Ouço teu silêncio, meu Senhor, para distinguir só tua voz. Busco meu cantinho sem ninguém, para só contigo eu ficar. Eu te busquei no barulho, só encontrei solidão. Eu quis me encher de prazeres e mais vazio fiquei, meu Senhor. Mas hoje te encontro na flor, nas ondas do mar, no azul desse céu. Hoje te encontro, meu Deus, num gesto de amor, sem nada esperar. Mas hoje te encontro na flor, nas ondas do mar, no azul desse céu. Hoje te encontro, meu Deus, num gesto de amor, sem nada esperar. E a gente vai orando suavemente em línguas, e você que reza assim, é o dom menor, Monsenhor Jonas nos ensina. Menor dom, dom da oração em línguas, até o dom maior, que é o dom do amor. Vai rezando para que possa brotar amor no seu coração, no seio da sua família, da sua casa. A imagem que eu tinha
enquanto nós rezávamos, era de gatilhos sendo desarmados, bombas sendo desarmadas. Algumas pessoas que estavam com a sensação de que caminhavam em campos minados. Mas é o próprio Deus que desarma agora o nosso coração. Desarma todos os gatilhos de ira, as realidades que provocavam